Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 35º episódio com o tema O Desconforto de Ficar Vulnerável. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E quero pedir que você curta o episódio, comente, compartilhe. Se você ainda não segue o canal, peço que você siga para que a gente possa alcançar mais pessoas. E eu acho que falar de vulnerabilidade, ele gera desconforto em várias etapas da nossa vida. E a gente começa a perceber que nem sempre a gente tem o controle da situação. E eu acho que esse é o grande desconforto da situação, sabe? É você perceber que você não controla, você está se permitindo ficar vulnerável. Então, em todas as áreas da nossa vida, seja profissional, seja pessoal, familiar, amorosa, a gente está sujeito a ficar vulnerável e a entender que a gente não tem o controle sobre muita coisa, né? Então, claro que eu acredito que as nossas escolhas, elas ditam o caminho que a gente vai percorrer, né? Porque a partir delas a gente começa a traçar o percurso que a gente deseja. Mas tem muita coisa que a gente se permite ficar vulnerável porque a gente se encontra diante de algumas situações de que não cabe a gente controlar, o poder de decisão não está nas nossas mãos e simplesmente também por uma questão de confiança, que às vezes a gente confia nas pessoas que estão ao nosso redor e a gente se permite ficar vulnerável, né? Confiando que elas vão honrar essa confiança que a gente está depositando nela. E eu acho que a gente parte, né, das nossas experiências do passado. Eu acho que essas experiências do passado, elas tanto podem nos facilitar no aspecto de nos permitir, nos facilitar de que a gente fique mais vulnerável, ou seja, tivemos experiências positivas quando nós corremos esses riscos e, consequentemente, a gente se permite com mais facilidade se colocar em situações de vulnerabilidade. Já quando nós passamos por situações traumatizantes, situações negativas, situações que foram assim muito de quebrar a nossa confiança, é mais difícil que a gente se permita ficar vulnerável, porque existe reflexo do que nós vivemos lá atrás e que consequentemente vai é, influenciar nas nossas decisões do presente e, consequentemente, também do futuro. Então, a gente também tem que pensar que em diversas situações, em diversos âmbitos, em diversas áreas, nós estamos lidando com pessoas diferentes daquelas que nós lidamos no nosso passado, né? Nós podemos estar cometendo erros de estar sempre repetindo ciclos. Isso é possível de estar acontecendo. Mas as pessoas são diferentes e a gente não pode generalizar, sabe? Coisas que nos aconteceram lá atrás, de que isso consequentemente vai voltar a nos acontecer. E eu fico muito pensativo, né? Principalmente nessa semana eu vou competir no fazer parte de uma competição de um CrossFit e eu tinha desistido de participar de competição de CrossFit, sabe? E eu acho que isso estava muito relacionado a eu estar vulnerável, eu estar criando expectativas e não saber se essas expectativas seriam atendidas ou serão atendidas, né? Porque eu ainda vou competir. Mas eu percebi que eu não podia parar no tempo, eu não poderia ficar ali naquela zona de conforto de se eu não participar da competição, eu não vou me decepcionar novamente, se eu não participar da competição, eu não vou estar sujeito a julgamento das pessoas, né? Então é muito delicado, muito complicado, mas a gente tem que quebrar esses medos, quebrar esses bloqueios, porque senão a gente fica onde está e não permite que o novo chegue, não permite que nós cheguemos nos pódios, não permite que a gente avance. Então existem tantas outras camadas, tantas outras possibilidades que nós podemos alcançar a partir do momento que a gente se permite ficar vulnerável, que eu acho que não faz sentido a gente travar a nossa vida. Porque quando você não se permite ficar vulnerável, meio que você faz isso, sabe? Você não avança dali pra frente. Sua vida parou ali naquela situação, naquele acontecimento ou naquele trauma e você simplesmente estagnou. Você decidiu ficar ali e que não ia tentar mais, não ia arriscar mais, não ia se permitir
né? E eu acho que a vida é sobre correr riscos, sabe? E a gente correr riscos é a gente ficar vulnerável, a gente tentar mais uma vez e quantas vezes forem necessárias, né? Isso me lembra muito recomeço. Eu acho que é isso. Eu acho passa um filme na minha cabeça de verdade quando eu penso em competição do cross, porque é eu me colocar em situação de vulnerabilidade, de julgamento, de muita cobrança, porque você quer dar além do seu máximo, sabe? Extrapolar seus limites e aí é isso, é com esse gás, é com essa energia, é com essa questão de me permitir ficar vulnerável, me permitir ser julgado, de que eu vou para a competição, sabe? Acreditando fielmente que eu vou conseguir ser campeão dessa vez. Porque o que tiver ao meu alcance eu estou disposto a fazer, então eu acho que é muito sobre isso. Você está disposto a fazer o que está ao seu alcance, porque não estar vulnerável é também não fazer isso. É você dizer, eu posso fazer, mas eu não quero, eu vou ficar aqui porque está confortável para mim. Mas o confortável para mim é você não sair de onde está, cara. E infelizmente você não deve ficar aí. Você pode escolher ficar, pode, a vida é sua. Mas não faz sentido, sabe? Eu acho que se a gente não corre riscos, eu acho que se a gente não tenta, eu acho que se a gente não se permite, a gente não vai ver o novo chegar, a gente não vai alcançar aquilo que parece inalcançável, sabe? E são riscos. É você se permitir, você acreditar que é capaz, você se jogar nessa aventura e fazer acontecer, sabe? Fazer valer a pena. E aí eu vejo que a gente tem muito medo do julgamento e talvez o não estar vulnerável, não se permitir ficar vulnerável, é porque você vai ver, se enxergar em situações de o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, sabe? Os comentários que vão surgir. Mais uma vez eu digo, o outro é o outro e só, sabe? A sua vida ela precisa fazer sentido para você. E aí, em qual área da sua vida você estagnou, sabe? Em qual área você parou? Em qual área você decidiu não arriscar mais, não ficar mais vulnerável? Então, as pessoas vão olhar pra gente em várias áreas, em vários momentos, em várias fases da nossa vida e vão nos julgar, porque isso é próprio das pessoas. Mas o julgamento das pessoas não podem te paralisar, sabe? Eu acho que é você colocar na balança o que é mais importante. Aquilo que você quer fazer, que tem significado para você, que tem valor para você, que tem importância para você, ou aquilo que as pessoas podem vir a falar, porque você nem sabe se as pessoas vão falar. E mesmo que venham a falar, os comentários dessas pessoas é mais importante que aquilo que você está fazendo por você. Então eu acredito que não, né? Então faça, se permita, arrisque, seja lá em qual área for da sua vida. Principalmente eu vejo aqui na questão amorosa, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas já foram tão machucadas, tão feridas, que elas ficam, mas eu vou tentar de novo, eu vou ficar vulnerável de novo, eu não sei se o outro vai ser recíproco comigo, eu não sei se o sentimento vai ser mútuo, né? E é muito interessante porque eu estava até conversando com um aluno que estava desabafando hoje, né? Que a boizinha não correspondia a ele, não valorizava ele, porque ele demonstrava afeto, demonstrava sentimento, coisa e tal, né? E eu via ele no caminho de, não vou acreditar mais muito em relacionamento, em me apaixonar e não sei o que lá, né? E Deus chegar e, cara, tu é novo, sabe? Você não deve centrar e focar a sua vida numa pessoa que não correspondeu às suas expectativas, que não valorizou o sentimento que você tinha. Então lá na frente você vai encontrar uma outra que vai realmente ter conexão, que vai ser recíproco, que vai ser verdadeiro, que um vai demonstrar afeto para o outro, um vai cuidar do outro, sabe aquela relação saudável? Você vai encontrar isso em algum momento, sabe? Você não pode parar a sua vida por conta de uma experiência que deu errado. Então,
eu acredito que é muito sobre isso que a gente tem que fazer, sabe? Eu já ouvi relatos de vários alunos, né? Até porque eu tenho alguns anos já de educação como professor. E das pessoas realmente muito novas, né? Isso é o que me espanta. Você tão novo e tá tão desacreditado do amor porque alguém não correspondeu às suas expectativas, né? Lembrando que ninguém é obrigado a corresponder às nossas expectativas, né? Que a gente tem que buscar ter esse equilíbrio do eu vou me doar, vou fazer, porque é algo que eu quero, eu vou demonstrar, porque é algo que para mim faz sentido, mas que o outro não é obrigado a corresponder na mesma medida, sabe? Então a gente precisa muito compreender tudo isso. E aí eu vejo que também que entra a questão de estar vulnerável é não ter o controle da situação. É você dizer, eu vou arriscar isso, eu vou me permitir viver isso e não saber como termina, né? A incerteza do futuro. Mas a incerteza do futuro a gente tem em tudo nessa vida, em todas as áreas, né? Seja ela sentimental, profissional, amorosa, familiar, entre amigos. Então, a gente não tem certeza nenhuma, a gente não tem controle sobre as nossas relações, a gente não tem controle sobre quem chega e quem sai. A gente tem controle de quando nós decidimos sair da vida de alguém, né? Porque isso cabe a gente. Mas de quem chega, quem a vida nos apresenta e quem decide ir embora é algo que a gente não tem controle. E talvez seja esse o medo da grande maioria. De perceber que não controla esse tipo de situação. Você não está sob o controle da situação. Mas você está sob o controle de se permitir viver tudo isso. Sabe? De se jogar nessas aventuras, se jogar nessas relações, se jogar nos seus sonhos, naquilo que você acredita, se permitir ficar vulnerável independente, sabe, do resultado. Eu acho que tem coisas na vida que, mesmo quando não dão certo, a gente não perde. Porque a gente tem que olhar para aquelas situações e entender: eu me permiti viver isso. Eu arrisquei, eu tentei, eu me joguei, sabe? E tem coisas que a vida só quer nos dar essa lição de que nós temos força, nós temos capacidade, nós temos sonhos, nós estamos vivos, certo? Então que a gente pode se permitir a tudo isso, a todas essas coisas, e mesmo que algumas delas venham a não dar certo, não é significado de fracasso, sabe? Em hipótese alguma, porque você vai poder olhar para você e dizer, tá, eu tentei, tá, eu me joguei, tá, eu arrisquei. Então é de você olhar para si, para as suas ações, diante de todas aquelas situações e você ter orgulho do que você fez, das suas decisões, das suas ações e dizer o que estava ao meu alcance foi feito, né? E por mais que a gente não tenha controle dos resultados, mas se a gente não fizer nada, se a gente não arriscar, se a gente não se permitir ficar vulnerável, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. Porque a vida é riscos, é tudo isso. E eu vejo que muitas vezes as pessoas também têm esse sentimento, né, de rejeição, né, será que eu vou ser acolhido nas minhas emoções? Será que eu vou ser acolhido naquilo que eu tentar, naquilo que eu quero, naquilo que eu arrisco? E talvez você tenha passado por processos de rejeição lá atrás e que isso faz com que você não se permita ficar vulnerável. Até porque quando você olha para algumas situações, aí você lembra, poxa, mas não me quiseram, não me desejaram, sabe? Não foi recíproco naquele lugar, sabe? E aí você diz, não vou arriscar. E não é isso. Não é o caminho, sabe? Por mais que a gente tenha passado, porque eu passei em situações que eu vivenciei isso na minha pele, eu consigo olhar para muita coisa do que eu vivi lá atrás e levar conforto, sabe, para mim mesmo. Acredito que essa questão da resiliência é entender, acolher as minhas emoções, acolher as minhas inseguranças, os meus medos, é entender que eu não tinha a maturidade e a experiência que eu tenho hoje, sabe?
entender que eu precisei me adaptar em muitos momentos da minha vida à realidade daquela época. Então, a gente vai entendendo que a rejeição, ela não faz sentido no aspecto da palavra em si, né? Ninguém deveria ser rejeitado, mas que a gente vai se refazendo e ressignificando aqueles processos que nós vivenciamos lá atrás. Porque talvez isso te bloqueie a se permitir ficar vulnerável novamente, né? A tentar algo novo. E aí a gente vive um dilema muitas vezes, né, de autenticidade, de segurança. A gente quer ser autêntico, a gente quer ter segurança nas nossas ações, mas nem sempre as pessoas vão compreender bem a nossa autenticidade, né? Por vezes as pessoas vão olhar e tipo, talvez a tua autenticidade possa parecer para o outro como quer aparecer em algumas situações. E eu acho que a gente não tem que se importar com isso. Eu acho que a gente tem que ser fiel àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente sente. Ser fiel principalmente a quem a gente é. Quando a gente fica se moldando para caber em alguns espaços, sabe? Eu já fiz isso em algumas fases da minha vida. Acredito que era por uma questão até de sobrevivência, pode-se dizer assim. Eu acho que a gente vai perdendo um pouco do nosso brilho. A gente vai esquecendo, a gente vai deixando quem a gente é de lado para caber em lugares que, para você ser bem aceito, para você ser bem acolhido, você precisa ser daquela forma. Então as pessoas não te abraçam na sua essência, não te abraçam quem você é de verdade. Elas abraçam um personagem que você está vestindo para caber naquela situação. E aí é onde a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente se perde em nós mesmos. Isso é um caminho muito perigoso de se percorrer quando você cria um personagem para caber em alguns espaços, para caber em alguns lugares. É por isso que hoje em dia eu prezo muito de eu só vou frequentar lugares onde eu possa ser eu mesmo. Eu só vou frequentar lugares onde eu seja acolhido na minha essência. Eu só vou frequentar espaços que sejam saudáveis para mim, onde eu não precise estar me moldando. Claro que a gente tem lugares que a gente vai visitar, conhecer, que eles exigem uma certa postura, porque é um espaço mais formal, enfim. Então, tem situações, obviamente, que a gente vai se adequar, porque a gente precisa respeitar aquele espaço que a gente está indo, mas que não necessariamente é um espaço que vá fazer com que a gente fique preso naquela situação. E aí vem a exposição emocional, que a pessoa se pergunta: tô pronto, tô preparado, quero arriscar, não quero. E traz muito desconforto, muita insegurança. E aí a gente só consegue superar esses bloqueios de fato se permitindo, sabe? Eu acho que não tem fórmula pronta, não tem nada que você diga, se você fizer dessa forma, vai dar certo pra você. Tem coisas que dão certo para umas pessoas que não dão certo para outras e vice-versa. Então, é você olhar para si e pensar o quão disposto você está aberto, sabe, a arriscar. O quão você realmente quer e deseja aquilo a ponto de dizer: eu vou ficar vulnerável diante da situação, sabendo que eu não tenho segurança e não tenho certeza nenhuma do resultado, mas que vale a pena tentar, sabe? E aí você vai seguindo esse seu caminho, né? O que eu acredito que consequentemente vai gerando mais confiança, você vai entendendo que relacionamento é sobre correr risco, é sobre estar vulnerável, é sobre você se colocar por vezes em situações desconfortáveis, no sentido de você não tem controle
de como o outro vai reagir. O outro não é um objeto que você manipula e coloca onde bem quer, da forma que quer, né? O outro, ele chega com o mundo dele, com as convicções dele, com as crenças dele, com toda aquela visão de mundo que ele tem, né? E que precisa casar, precisa encaixar tudo isso aí, né? Aquilo que você traz, a sua bagagem com a bagagem do outro. E aí a gente não tem certeza de nada, né? Às vezes você tem certos bloqueios, né? Principalmente de arriscar em relação a isso, de ficar vulnerável, porque você já foi traído, você já foi enganado, já mentiram para você, então você traz essa bagagem de diversas coisas que foram lá de trás, né, e que estão vivas no seu presente, infelizmente. E se você não trata isso dentro de você, isso vai continuar refletindo, sabe? Por um tempo indeterminado, pode vir até refletir durante uma vida inteira. Então você precisa perceber o que é que faz sentido para você, o que é que você quer, aquilo que você quer deixar para trás, que você não quer mais carregar. Então é se colocar diante da vida e dizer: eu vou me permitir viver isso, independente do resultado, independente das escolhas, independente do tempo, sabe? Eu acho que as relações, elas são muito sobre a gente regar o presente, a gente cuidar dia após dia, sabendo que nós não temos garantia nenhuma de que no outro dia, no dia seguinte, o outro vai permanecer na nossa vida. Então que a gente cuide e a gente zele enquanto estão juntos, porque eu acho que quanto mais a gente faz isso, mais a tendência é de que a relação ela seja longa e duradoura, né? Podendo sim chegar a uma relação de uma vida inteira, sabe? Mas existem diversos fatores que influenciam em tudo isso aí e que a gente realmente não tem controle, né? Então cabe a gente se permitir ficar vulnerável e acreditar que estamos fazendo o que está ao nosso alcance, que estamos fazendo a nossa parte. Porque eu acho que relacionamento é isso, é você olhar e dizer: eu estou em paz porque eu estou fazendo aquilo que eu desejo, aquilo que está no meu coração, sabe? Se você sente vontade de fazer uma homenagem, de chegar com um presente surpresa, com uma rosa, com uma caixa de chocolate, de, sabe, essas coisinhas pequenas que influenciam, que são importantes, que cativa o outro a permanecer na nossa vida. Então a gente vai fazendo tudo isso quando o nosso coração pede, sabe? E eu acho que a gente tem que estar em paz com a gente, com as nossas decisões e com as nossas escolhas, podendo sim estar vulnerável, encontrar relações profundas, relações saudáveis, porque a gente só vai ter a certeza disso se a gente se permitir viver. Se a gente não se permitir, a gente não vai ter garantia nenhuma, sabe? De que vai dar certo, de que vai dar errado. Então é realmente a gente arriscando, a gente se permitindo, que a gente tem grandes chances de encontrar de fato tudo isso, encontrar o amor da nossa vida, enfim, a pessoa que você deseja construir a sua família, compartilhar a vida. São diversas situações que fazem, né, com que a gente encontre sentido em tudo isso. E eu acho que entra aí também muito uma questão de expectativas. O que é que você espera do outro? O que é que você espera que o outro faça por você? Que a relação, como que a relação deve acontecer, sabe? Existe uma questão de pressão social, porque as pessoas sempre vão estar esperando algo de nós, de que a gente haja de determinada forma, que a gente faça determinada coisa. E aí é onde a gente tem que entender que nossos desejos, nossos sentimentos, nossas vontades, elas têm que prevalecer sobre a pressão social. Porque senão você vai estar sempre agindo de acordo com o que as pessoas esperam que você faça. E não com aquilo que de fato está no seu coração, sabe? Então você precisa ser fiel a você. Eu acho que esse é um caminho onde vai te gerar a menos decepção possível. Porque se você é fiel a você, mesmo que algo venha a não dar certo, você vai olhar e dizer: tá, mas eu fiz porque eu queria dessa forma, eu fiz porque para mim fazia sentido arriscar, sabe? Então são todas essas situações que vão
norteando a nossa vida. Às vezes a gente tá tão preso, sabe, ao que nos aconteceu lá atrás, as coisas que não deram certo, que isso vai impactando na nossa autoestima, nossa autoconfiança. E a gente não consegue mais olhar para dentro da gente e entender que essa capacidade ela está dentro de nós. A gente não consegue olhar para dentro e enxergar as nossas qualidades, os nossos valores, a nossa força, sabe? A nossa autoconfiança ela está fragilizada. Então a gente não consegue olhar no espelho e perceber que temos todas essas qualidades, temos tudo isso dentro de nós e que a partir disso nós vamos conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. Obviamente que tentando, né? Se a gente fica ali parado, deixa os traumas falarem mais alto, as inseguranças falarem mais alto, os medos falarem mais alto, a gente vai continuar exatamente onde está, né? Então a gente precisa se olhar no espelho e adquirindo essa autoconfiança mesmo, sabe? De você olhar e dizer, eu tenho capacidade, eu posso, eu consigo, eu quero, sabe? Eu desejo, eu almejo. Eu acho que a gente, quando vai fazendo, né, trabalhando isso dentro da gente dessa forma, a gente vai ganhando, a gente vai afirmando coisas positivas pra gente. Porque por tantas vezes a gente já escuta coisas tão negativas de todo mundo, de todos os lados, né, em relação a essas críticas, esses julgamentos, que a gente vai perdendo essa capacidade de olhar para dentro da gente, de olhar para si e nos enxergar como alguém com capacidade, sabe? Alguém com força, alguém com determinação, alguém que vai conseguir colocar em prática aquilo que deseja, que vai colocar tudo em ação, que vai correr riscos, que vai se permitir, sabe? Porque senão a gente fica ali estagnado mesmo. E eu acho que para encerrar, né, nada mais justo do que dizer a vocês que nós precisamos quebrar as resistências que nós temos à mudança, ao novo, sabe? E isso a gente só faz realmente ficando vulnerável, arriscando, tentando, dizendo de que eu não quero me manter naquele lugar de conforto, parado, estagnado. Eu quero tentar, eu quero arriscar, eu quero me permitir viver. Então a gente vai realmente quebrando essas barreiras, quebrando esses medos, quebrando essas inseguranças, né? Essas resistências que nós mesmos criamos dentro de nós, porque fomos absorvendo tudo de negativo à nossa volta, tudo de negativo que a gente escutou ao longo da vida, né? E a gente vai perdendo diante dessas situações a capacidade de se enxergar como alguém capaz, sabe? Então, olhe para você e entenda que a gente precisa correr risco, a gente precisa ficar vulnerável, a gente precisa acreditar, a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Eu acho que o primeiro passo de tudo é a gente entender que o outro nunca vai fazer por a gente. É algo que cabe a você mesmo fazer. Então, se é algo que você sonha, algo que você quer, algo que você deseja, está em suas mãos se permitir ficar vulnerável. Está em suas mãos arriscar de novo no amor, sabe? Dizer as relações que não deram certo, elas me trouxeram lição, me trouxeram aprendizado. Não foi perca de tempo, né? Porque você amadureceu com tudo isso, você evoluiu, você tem bagagem, você tem experiência para uma nova relação. Então você não entra do zero, você não entra sem nada. Você entra com muita experiência, você entra com muita sabedoria, porque você pegou as lições do passado e conseguiu refletir elas, pensar elas, e agora você pode fazer novas escolhas, você pode agir diferente, você está se relacionando com outra pessoa diferente daquelas do seu passado. Então, é entender que o novo, ele só acontece, ele só chega quando a gente arrisca, quando a gente se permite ficar vulnerável. Então, se você tem, por exemplo, o sonho de investir em um negócio próprio, sabe? De mudar de emprego, correr esses riscos, ficar vulnerável
entender que você não tem controle sobre o resultado final, mas você tem controle sobre as ações iniciais, porque algo novo só vai acontecer se você agir, se você se mover, se você desejar fazer diferente. Então você começa tomando essas decisões e colocando elas em prática, porque a vida, para mim, de verdade, ela só tem sentido se a gente arriscar em vários aspectos, em várias áreas, em vários momentos, né? E quando eu digo arriscar, você pode entender de formas diferentes, com palavras diferentes, mas que eu acho que todas levam na mesma direção, né? É você recomeçar, é você tentar, é você abraçar o novo, é você sair de uma relação que não é saudável, para começar a trabalhar o amor próprio dentro de você. São tantas e tantas camadas, tantas e tantas possibilidades, mas saiba que você só vai alcançar cada uma delas vivendo a insegurança e a incerteza do futuro, correndo riscos, certo? Se permitindo ficar vulnerável e dizendo à vida, tá, eu tô indo porque eu quero algo novo, eu tô indo porque eu desejo tentar algo novo, estou aqui arriscando, sabe? E lançar isso, entregar isso nas mãos de Deus, na mão do universo, nas mãos de quem faz parte das suas crenças ou não crenças, mas de que entender que dentro de você existe essa capacidade de mudar a rota, de mudar a direção, de tentar algo novamente que não deu certo lá atrás, né? Eu trago aqui até como relembrando a questão da minha competição do cross, né? Que para mim foi frustrante lá atrás, mas eu disse, eu preciso correr esse risco de novo, me permitir ficar vulnerável diante da situação, sabe? Eu acho que eu tenho perdido muito o medo de ficar vulnerável diante de muitas situações, porque é o que dá sabor à vida, sabe? Da gente entender que tá tudo bem não ter o controle de tudo, mas, né, que a gente pode direcionar no sentido que a gente desejar. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você, que você tenha gostado, tenha se sentido em casa, tenha te confortado de alguma forma. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia. Abraços e até a próxima. E se você ainda não curtiu o vídeo, peço que curta, comente, compartilhe com as pessoas que você acha que vai ajudar de alguma forma. Muito obrigado e meus sinceros abraços. E obrigado pela companhia.